Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que estava organizada a sociedade romana, os grupos sociais que estavam nessa sociedade e também a gente vai falar um pouquinho de como é que funcionava a questão das mulheres na cidade de Roma. E antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês um favor enorme. Por favor, se você assiste o vídeo até o final, comenta aí embaixo o que você achar e curta, porque outras pessoas que estiverem estudando o assunto de Roma, estiverem pesquisando no YouTube, quanto mais relevante o vídeo for, quanto mais comentários e interações você tiver, mais pessoas serão alcançadas e mais pessoas vão conhecer o meu trabalho. A sociedade romana, ela era dividida em 4 grandes grupos sociais. O primeiro deles, que estava localizado lá em cima, que tinha uma maior quantidade de privilégios, eram os patrícios, né? Eles eram as pessoas mais ricas e que tinham propriedades de terra muito vastas. Então eles tinham alimentos, alguns utilizavam comércio e com isso eles também tinham poder político. Muitos desses patrícios eles tinham a tradição de gravar a sua genealogia, então o pai era patrício, o avô era patrício, eles tinham essa tradição de casar entre si para poder manter a linhagem e manter a classe social apenas entre patrícios. Os patrícios eles participavam tanto do Senado como da Assembleia, e a partir do momento que o último rei etrusco tentou expandir o seu poder, a elite patrícia que participava do Senado e da Assembleia vão se organizar e vão depô-lo e instalar a República. Então, os patrícios eles tinham privilégios na sociedade romana, eles tinham as melhores terras, eles participavam do exército e tinham a questão política. Um segundo grupo que você tinha eram os clientes. Os clientes, por mais irônico que seja, eles eram caras que prestavam serviço para os patrícios. Eles em geral eram plebeus, só que eles tinham uma relação de proximidade, eles tinham uma fidelidade e ao mesmo tempo, a partir do momento que eles prestavam esses serviços para os patrícios, eles recebiam proteção e eles também garantiam uma parceria econômica de acordo com o serviço que aquele cliente fosse prestar. O terceiro grupo, que era o mais abundante da sociedade romana, eram os plebeus. E por plebeus a gente tende a pensar plebeus uma pessoa pobre, né? Plebeus, aquele pessoal que não tem onde cair morto. Você tem uma pequena distinção, você tinha a galera que era mais camponesa, né? Que vezes trabalhavam nas terras do senhor, às vezes tinham sua pequena propriedade de terra, e que muitas vezes se enfiavam em rascadas e acabavam entrando na pobreza efetivamente. Você tinha também aqueles que eram artesãos, você tinha também aqueles que eram comerciantes, e também você tem alguns casos registrados de pessoas que eram de origem plebeia e que ascenderam com comércio ou com alguma atividade econômica que garantiu a sua ascensão. Então, os plebeus eram a classe mais abundante, eles não tinham direitos políticos e, para completar, se eles pegassem dinheiro emprestado ou se eles estivessem devendo para alguém e não cumprissem com o combinado, eles podiam ser escravizados por dívidas. No, God, please, no! 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 Você tem o quarto grupo, que eram as pessoas escravizadas. Na monarquia, você tinha uma pequena parcela da população que era escravizada e eram pessoas que eram escravizadas por dívidas. A partir do momento da república, você vai manter a escravidão por dívidas, só que a partir do momento que Roma começa a se expandir, sai daquele cenário de cidade, expande para a Península Itálica e se expande para outros lugares, eles começam a ter a escravidão por conquista. Então aqueles povos que fossem conquistados se tornavam escravos. E o que você significava ser escravo? Você era uma propriedade daquela pessoa, você não tinha direitos políticos. Então essa é a base e a estrutura social. Óbvio que com o passar do tempo essa estrutura vai começar a ser questionada, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Só que essa é a base principal. Então quando a gente falar de alguns determinados nomes, você já sabe. Agora falando um pouquinho do papel das mulheres na sociedade romana. Isso vai estar muito ligado à própria posição dessa mulher nessa escala, se ela era patrício, se era plebeia. Porque isso vai entender como é que funcionava essa dinâmica. Mas em geral, a sociedade romana via a mulher como sendo a mãe, a guardiã do lar e a responsável pela vida doméstica. Então, agora falando um pouquinho das mulheres patrícias. Elas
deviam obediência ao pai, né, deviam obediência ao pater, né, ao pai do latim pater, que era o indivíduo que controlava não só ela enquanto mulher ou filha, mas também os filhos, os clientes e os escravos. E ao mesmo tempo o pater ele casava as suas filhas e os seus filhos de maneira estratégica a fim de aumentar os seus patrimônios, tecer alianças políticas e também garantir maiores descendentes, porque quanto maior a quantidade de casamentos, maior a possibilidade desses indivíduos terem filhos, consequentemente maior a probabilidade da sua família sobreviver e passar o seu legado para frente. No quesito educação, as mulheres patrícias tinham acesso à leitura, escrita e cálculos, algumas tinham estudo de música, mas nada muito elaborado, e elas tinham um período limitado de educação, porque isso era mais voltado para os homens. Então a sociedade romana, assim como outras sociedades do mundo antigo, elas não davam essa participação total para as mulheres. Ao mesmo tempo, a sociedade romana também previa que as mulheres poderiam ter propriedades, heranças, e também era permitido o divórcio, porque de acordo com uma série de motivos que estavam previstos em lei, era garantido à mulher de se separar, de se casar novamente e também ter as suas propriedades sem depender do seu marido. Ela não tinha direitos políticos, mas por ela ser a senhora da casa e tudo mais, era muito frequente essas mulheres patrícias organizarem festas e eventos públicos nas suas casas, onde esse pessoal conseguiria jantar, beber, ter um debate político fervoroso, e ao mesmo tempo ela conseguia, a partir do seu domínio sobre a esfera do lar, ela conseguia auxiliar o marido nos seus projetos públicos, né? Ao mesmo tempo, esses casamentos aconteciam a partir dos 14 anos e essas mulheres não podiam andar desacompanhadas. A partir do século I depois de Cristo, você percebe que essa sociedade começa a substituir esse casamento por ser uma obrigação do pater, ó, você vai casar com ele, ou você vai casar com o outro lá, e passa a ser uma escolha da própria mulher, ela passa a ter autonomia para escolher o seu marido. Lavar, tecer e cozinhar faziam parte das atividades das mulheres. Já as mulheres plebeias, elas tinham uma outra, não tinha essa obrigação do casamento, elas tinham uma liberdade de andar livremente pela cidade, tecer redes de contatos, né, conversar com uma aqui, com outra pessoa lá, e com isso elas tinham uma mobilidade muito grande. Elas auxiliavam seus maridos nos negócios, então por muitas vezes, se o indivíduo ia viajar, ela cuidava do negócio, ela auxiliava na colheita, na plantação, cuidava dos filhos, e também as outras obrigações que a gente já falou que também competiam às mulheres patrícias no quesito da casa. Pensando nesse cenário todo, alguns historiadores colocam que as mulheres romanas tinham muito mais mobilidade social, tanto as patrícias como as plebeias tinham muito mais mobilidade social do que as mulheres gregas, por exemplo, fazendo um comparativo. Bom, gente, então basicamente é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha com pelo menos um amigo seu. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.